Fala, meus auleiros! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo, seu camarada, seu nobre Marlon Alas. E esse é o EmoiCast, o podcast que vai ajudar você, empresário Emoi, a melhorar e aprimorar seus resultados, sempre trazendo um convidado especial. E hoje, meus amigos, esse cara, pessoal, é um cara que realmente a gente admira muito quando alguém é inteligente. Aqui no Rio, a gente chama esse cara de cabeça. E, meus amigos, me ajudem a receber esse amigo, esse gente fina, Germano Jatobá. Se apresenta aí, meu amigo. Bom dia, Marlon, tudo bem? Então, primeiro agradeço aí os elogios. Eu sou Germano Jatobá, sou médico cirurgião geral, moro aqui em Alagoas e empreendo com a Emoi, né, há 6 anos, procurando aprender, procurando ensinar, cada vez mais apaixonado por esse projeto. Beleza, ótimo. E você é, poderia contar para nós, e aqui para mim, para os ouvintes, como que você conheceu essa oportunidade, como que foi seu primeiro contato, sua breve história? Então, o primeiro contato que eu tive com a Emoi foi na década de 90. A Emoi tinha 2 anos que estava no Brasil. Na época eu estava na faculdade e de início, quando me falaram, eu achei de imediato que era um esquema piramidal, né? E até que o cara, ele disse, Germano, cara, é uma oportunidade, porque em vez de você estar criticando, você não vai assistir. De repente é uma coisa boa. E eu olhei, pô, faz sentido, eu vou. E eu fui. Cara, eu não dormi à noite quando vi o projeto. Para mim fez todo sentido, né? E logo após eu comecei a desenvolver, né? E desenvolvi naquela época por 3 anos. E nesse tempo, conheci o sistema de capacitação da época, que é muito semelhante com o de hoje, né? Com o que tem hoje. Mas eu fiquei empolgado e aquele sistema de capacitação naquela época já fez muita diferença para mim. Aí o que aconteceu? Saí da Emory, né, por alguns motivos particulares, né, e um tempo depois eu voltei a ter contato com a Emory, há cerca de 7 anos atrás. Já conhecia os produtos, já era apaixonado desde aquela época pelos produtos, embora eu não, quando eu saí na década de 90, eu não voltei a usar, voltei a usar 7 anos atrás, e eu entrei pelo projeto, pelos produtos. Um ano depois foi que eu assisti novamente o plano de negócios e mais uma vez eu não dormi à noite. E aí foi quando eu decidi, topei, cara, vou desenvolver. Minha esposa, na época, ela não entendeu, porque, pô, você como um médico, você não precisa estar fazendo isso. Eu disse, não, eu preciso. E esse é um projeto para a gente realizar projetos, realizar sonhos. E aí eu fui desenvolvendo e eu mergulhei de cabeça, cara, nesse projeto. Não me arrependo e venho colhendo frutos até hoje. É isso aí um pouco da minha história. Legal, legal. E você sente que nessa pergunta que te fizeram, na verdade, nessa afirmação que te fizeram, né? Ah, você já é médico e tal. O que que você tem a dizer para essas pessoas que, às vezes, elas estão no lugar que nem o seu, ou elas vão conversar com alguém que está numa posição teoricamente estabilizada e com aquele status? O que que você diria para esse público? Eu falaria que eles deveriam
observar o que está acontecendo no mundo, né? A gente, o médico ele é um profissional liberal. E o profissional liberal, ele hoje ele está meio, como é que eu posso fazer? O futuro é meio enegrecido, né? Principalmente quando a gente fala na área de saúde. Ah, eu já venho um tempo antes mesmo de eu entrar na Emory, há 6 anos eu começar a desenvolver o negócio da Emory, eu já vinha conversando com os colegas que o futuro da medicina está meio sombrio e que eu achava complicado a pessoa ela ficar apenas como médico. Isso é uma visão que eu tenho. É, e por que eu falo isso? Porque cada vez mais o mercado dentro da medicina, e aí eu, eu comparo também, eu igualo também as demais profissionais liberais, seja dentistas, seja advogados, sejam fisioterapeutas, entre outros, o mercado está ficando saturado. E, e se a gente pensa um dia em parar, eu acho que todo mundo, quando começa a trabalhar, ele pensa um dia parar para desfrutar da vida, poder viajar, poder curtir a família, né, ter uma boa saúde, ter condições de pagar um bom plano de saúde. Só que o que acontece é que, e era o que eu estava observando com muitos colegas meus, que já estavam no final da profissão, em que o padrão de vida cai. O padrão de vida cai, porque é uma renda ativa que ele deixa de ter. O médico, assim como os profissionais liberais, eles precisam manter aquela atividade para que gere renda para ele. Então, eu comecei, e é o que eu falo, cara, a gente precisa ter alguma coisa fora da medicina. Você não tem como ficar apenas nisso e esperar que o futuro da gente esteja garantido. Não está. Eu tenho alguns dados aqui, eu posso falar, Marlon? Claro, fica à vontade. Aqui a estrela é você. Então, olha só. Tem uns dados que eu busquei. Em 2010, 10 anos atrás, o número de faculdades de medicina era 179. A primeira faculdade de medicina, se eu não me engano, foi em 1808. Até 2010, desde 1808 até 2010, foram, é, foram inauguradas 179 faculdades de medicina. Entre 2010 e 2020, apareceu 161 faculdades novas. Pulou para 340 número de faculdades. A gente hoje, o Brasil hoje, ele só perde para a Índia em número de faculdades. Só perde para a Índia. E olha que a Índia tem uma população 6 vezes maior que o Brasil. Aí muita gente pode dizer, mas a Índia é desorganizado, não sei o quê e tal. Então vamos para os Estados Unidos, né? Uhum. Estados Unidos, tem 131 faculdades de medicina. Caraca. E tem uma população 50% maior que o Brasil. Ou seja, a gente tá jogando no mercado brasileiro uma quantidade absurda de profissionais de saúde, de medicina. E aí é lógico que isso que está acontecendo não é apenas com a medicina.
todas as profissões hoje tiveram aumento do número de vagas nas faculdades. Eu não estou colocando que isso seja uma coisa ruim. Não é, porque está dando oportunidade para as pessoas se especializarem, de terem uma profissão. No entanto, o mercado de trabalho ele está ficando saturado. O mercado ele não consegue absorver todo mundo, né? Em 2010, nós tínhamos 16.468 vagas de medicina. Hoje nós temos 35 mil. Se a gente for falar em número de médicos, 2010 nós tínhamos pouco mais de 364 mil médicos. Em 2010. Em 2020, esse número subiu para 484 mil. Enquanto que a população brasileira, em 2010, era 196 milhões de habitantes, 2020 é 202 milhões de habitantes. Então, o crescimento de quase 100%, de cerca de 60% do número de médicos no Brasil, enquanto que no Brasil o crescimento foi cerca de 2%. E tem um outro dado que eu acho que é interessante, e aí a gente pode até, se você quiser, a gente falar um pouco sobre essa questão do profissional liberal. Em 2020, né, hoje, como eu falei, nós somos 484 mil médicos, né, mais de 484 mil médicos. Existe uma previsão em 2035, né, em que um número de médicos, né, porque olha só, além do número de faculdades que foram abertas e das faculdades e dos médicos que são formados hoje fora do Brasil, tipo na Bolívia, na Argentina, em Cuba, em outros países, juntando tudo isso com os médicos, que eu vou colocar aqui, os médicos hoje abaixo de 50 anos, e que, teoricamente, em 2035, 15 anos, eles ainda vão estar ativos, a previsão. Uhum. Então, se hoje são 484 mil, a previsão para que em 2035 seja 951 mil médicos. Nossa. É um número, cara, é absurdo o número de médicos que tá ocorrendo. A OMS, ela preconiza, né, que é uma coisa que é até discutível, né, mas a OMS preconiza que seja um médico para cada 1.000 habitantes. Tá? Uhum. Bom, vamos levar em consideração alguns países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Canadá e Japão. A média de médicos por habitante lá é de 2 a 2,5 por mil habitantes. No Brasil, hoje, é de 4,18 para cada 1.000 habitantes. Então, isso está atingindo, inclusive, os médicos especialistas, em que existia um certo já status, né? Então, que são aqueles médicos que fazem residência. Hoje, eu já conheço anestesistas e urologistas e cirurgiões que não conseguem espaço, não conseguem o seu lugar ao sol, né? E ao contrário do que acontecia 10 anos atrás, em que você ser médico era um sinônimo de prosperidade. Hoje não é. Então a gente cai num sistema de perverso do mercado de trabalho, em que você tem muito profissional para pouca vaga, e quando você tem isso, a tendência, gradativamente, você termina ocorrer um achatamento dos rendimentos. Então, a medicina era tido muito como uma profissão de excelência, né, algum tempo atrás. Hoje, cara, não é mais. Tá? Não é mais. A gente sabia que existia, por exemplo, há 10 anos atrás,
que isso que eu estou falando que está acontecendo com a medicina já era uma realidade com o direito, já era uma realidade com a odontologia, já era uma realidade com a engenharia, né, em que eram profissões em que tinha muito profissional, mas que não conseguia espaço de trabalho, tá? Então, há algum tempo atrás, eu já observava isso e eu falava, pô, tem que ter alguma coisa que se possa fazer para que a gente mantenha o padrão de vida, que é o que todo mundo busca. E foi o que eu enxerguei na Emory. Tem uma palestra, eu agora esqueci o nome da palestrante, cara, é uma executiva que ela fala o seguinte, nessa palestra dela, que o profissional do futuro, ele não terá apenas uma carreira, terá de 2 a 3 carreiras em paralelo. Você não vai terminar uma carreira e começar outra, não, vai ser ao mesmo tempo, para manter o seu padrão de vida, para conseguir sobreviver, né, para conseguir pagar suas contas, se alimentar, para poder morar, né, e para poder, né, futuramente você poder parar de trabalhar e você ter algum rendimento, tá? Então, essa é a visão que eu tinha em relação à medicina, e esse foi o motivo, um dos motivos para que eu desenvolvesse a EMA. Caramba, hein? Legal demais. E, assim, também é um alerta, porque eu acho que também existe ainda, não tanto quanto no passado, mas existe ainda um certo preconceito da própria sociedade e dos pais que educam os filhos em dar um sistema para eles que já é meio que mirado, é meio falho e é meio mirado ao fracasso no final, que é botar ele numa faculdade e que, principalmente nessas áreas, né, direito, medicina, engenharia, que é garantido, ou um concurso público também que é garantido. E tudo que você contou aí tem muito a ver com o tema, né? Na verdade, você já deu aí uns spoilers, que o nosso tema de hoje é os desafios do profissional liberal no mercado de trabalho atual. Até rimou, né? Então, eu já queria começar, então, fazendo para você a primeira das perguntas referente a esse tema, trazendo esse cenário tanto atual da pandemia, como também o que você já vinha observando no pré-pandemia, tá? Quais são os maiores desafios que um profissional liberal vem enfrentando nos dias de hoje? Eu acho que o principal desafio para um profissional liberal é ele poder adaptar o seu trabalho às novas tecnologias. A, as tecnologias, e quando eu falo isso, eu falo tanto da informatização como da automação. Ela vem interferindo diretamente em todas as profissões. E isso, essas mudanças, no meu ver, ela começou vários aspectos da nossa vida, né? Primeiro, para tentar dar mais agilidade, quando a gente fala, por exemplo, das mudanças do sistema bancário, né? Em que a gente não precisa mais enfrentar uma fila de banco para resolver algum problema na sua conta ou fazer uma transferência, a gente não precisa mais enfrentar fila. Hoje, simplesmente pegando o seu smartphone, você faz uma operação bancária. Então, eu entendo que a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida, mas ela também está interferindo na atuação do profissional liberal. Essa semana eu estava conversando com o meu advogado e ele falando, cara, como a tecnologia tem facilitado a minha vida, porque hoje eu consigo, numa manhã, estar em 3 tribunais pela manhã. Antigamente eu não podia. Por quê? Porque eu tinha em determinado tribunal,
eu tinha uma sessão lá com uma audiência lá com o juiz, e 1 hora depois eu tinha em outro tribunal, e 2 horas depois eu tinha em outro. E eu tinha que me deslocar e às vezes não daria tempo e eu terminaria passando aquele cliente para outra pessoa. Hoje eu não preciso fazer isso. Hoje do meu escritório eu consigo administrar o meu tempo de forma muito mais precisa. E uma outra coisa, assim, a tecnologia, a gente não tem mais fronteiras, não tem mais. Então, eu posso, por exemplo, como médico, hoje, inclusive o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou a videoconsulta, né? A consulta por videoconferência. Hoje eu posso fazer isso. Então, eu tenho um paciente meu que mora por aí no Rio de Janeiro, eu estando aqui em Alagoas, né? E ele quer mostrar uns exames e quer fazer um. E aí a gente acessa pela videoconferência, ele manda a foto pelo WhatsApp dos exames, eu dou as orientações, eu faço uma receita, desde que não seja controlada, uma receita médica com assinatura digital, e esse paciente ele recebe isso na mesma hora. Então, a tecnologia está fazendo a gente mudar. Então, o maior desafio é a gente se adaptar a essas mudanças. E se a gente se adaptar, vai facilitar a nossa vida. No entanto, a gente tem que entender que aquele profissional que já está inserido no mercado, né, eu estou inserido dentro do mercado já, né, dentro do mercado da medicina. E eu falo assim, da mesma forma, o cara que é arquiteto, o cara que é advogado, se ele estiver entrando no mercado de trabalho, cara, vai ficar muito mais complicado. Muito mais. Porque mesmo que ele tenha a habilidade com a tecnologia, ele tem um nome que ele precisa construir ainda. E você construir um nome nesse meio tecnológico, né, simplesmente fazendo, no caso do médico, fazendo atendimentos, ou do advogado também fazendo, atendendo os seus clientes, fazendo só isso fica complicado. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que partir para a rede social. Por quê? Porque quando ele vai para a rede social, que ele vira um influenciador, aí ele começa a conseguir mais clientes. Né? Tem, inclusive, um filho de uma colega minha que ele fez cirurgia, ele é bom cirurgião, Uhum. e ele decidiu não voltar para Alagoas. Ele acho que está em São Paulo, aí no Rio, eu não lembro agora. E foi o que ele fez? Ele fez um canal no YouTube falando dos diversos problemas do sistema digestório. E aí ele, por causa disso, desse YouTube, são postar vídeos de relevância que ele produz, isso atrai clientes para ele. E ele está fazendo o seu nome dessa forma. Né? Então, a forma de influenciar as pessoas para te indicarem, por exemplo, está mudando também. Tá? Então, hoje, quem souber também lidar com rede social, o profissional liberal que souber lidar com rede social, ele vai se dar bem melhor. Tá? Essa aqui é a minha visão em relação a isso, Marlon. Muito bom. E a gente acaba vendo que esse status, né, de, olha, eu só atendo aqui no meu consultório, você tem que vir aqui, né? As pessoas não adiantavam nada. Hoje a gente acaba tendo que se expor muito mais, e não é uma questão assim de só escolha, é uma questão, acho que de sobrevivência das profissões, estarem na internet, né? Então isso que você falou é realmente muito importante.
E dentro desse contexto, quais mudanças que a pandemia, a Covid-19, trouxe para quem trabalha com o marketing de rede aqui no Brasil? Cara, eu acho que não apenas com o marketing de rede, eu acho com todas as profissões, mas eu acho que o marketing de rede talvez seja uma das áreas que mais teve benefício em relação a isso. Todas essas mudanças, essa virtualização dos negócios, né, isso já era uma tendência, isso já ia acontecer nos próximos 15 anos. Acho que por volta de 2030, 2035, nós estaríamos totalmente imersos nesse mundo digital. A pandemia ela veio para acelerar esse processo. O que já era a Amway, ela já vinha trabalhando, inclusive, isso, né, com seus empresários, já vinha treinando as pessoas a utilizarem mais redes sociais, né, já vinha estimulando o uso das videoconferências, embora fosse de uma forma relativamente tímida. Com a pandemia, a quarentena, isso ficou muito mais forte, muito mais evidente, né? E aí não foi mais uma questão de tendência, foi uma questão de necessidade mesmo. Então as pessoas elas tiveram que partir para as mídias sociais, já tiveram que aprender a mexer com aplicativos como o Zoom, aprender a mexer com esse tipo de aplicativo, esse tipo de ferramenta que a gente está utilizando agora, os podcasts, o YouTube, né, veio acelerar. Então, hoje, o negócio com o marketing de rede ficou mais fácil. Disponibilidade, se você tiver qual é que é a palavra? Vontade de aprender com o meio virtual, com as redes sociais, a tendência é que o seu negócio alavanque. Tá? Então o negócio ele ficou muito mais fácil, muito, porque você não precisa se deslocar mais. Cara, hoje eu tenho depois da pandemia, eu tenho grupos no Rio, Minas e São Paulo que estão crescendo, estão desenvolvendo o negócio. E antes da pandemia, cara, isso era muito mais complicado, porque a gente não, para você treinar, adaptar as pessoas para o meio virtual, a gente percebia que existia uma certa resistência. Então, quando eu falava para as pessoas, olha, baixa o aplicativo do Zoom, né, porque eu já utilizava o Zoom antes da pandemia. Baixa o aplicativo do Zoom, as pessoas dizem, pô, mas eu não tenho espaço no celular. Hoje é uma necessidade. Hoje um aplicativo como o Zoom, ele é indicado por escolas, por tribunais, por escritórios de empresas. Enfim, hoje é um aplicativo tão necessário quanto o YouTube, né? Como o WhatsApp. Hoje é uma ferramenta de trabalho. E as pessoas hoje, quando eu pergunto, você tem Zoom no teu celular? Eu disse, tenho. Então, a maioria das pessoas hoje já tem. Então, eu vejo que essa pandemia do Covid, ele veio facilitar o negócio do marketing review, veio... E uma outra coisa que eu acho que é importante também, quebrou fronteiras. Né? A gente, como eu falei, eu tenho grupos hoje crescendo em Minas, Rio e São Paulo. Né? Um dia desse eu estava fazendo uma palestra na minha sala virtual do Zoom, em que eu estava na mesma sala o pessoal daqui de Alagoas, tinha gente de Brasília, tinha gente de Minas, tinha um palestrante que era daí de São Paulo, lá de Araçatuba, o Alexandre Alger,
e tinha convidados lá dos Estados Unidos. Olha, gente, o, 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 o mundo ficou menor depois da pandemia. Ficou muito menor, hoje não tem fronteiras. Eu acho que o próximo passo da Emory é o negócio ser totalmente globalizado. Da seguinte forma, não ser mais dividido em áreas. Talvez é uma visão que eu tenha, não sei se isso realmente vai se concretizar, mas eu acho que a tendência vai ser essa. Você ter um plano de marketing para todo mundo, né? Em que você consegue construir o teu negócio de forma muito mais ágil, né? Sem fronteiras, e o teu negócio ele vai ser construído em tempo integral. Porque tu imagina, Marlon, em que você tem um negócio, em que você tem um grupo no Japão, enquanto você está dormindo aqui, teu grupo do Japão está crescendo. Olha que coisa espetacular. E isso se deve à tecnologia. E essa aceleração que houve da digitalização do negócio, cara, foi por conta dessa pandemia, não tenha dúvida. Então, a pandemia, ela teve muita coisa ruim que trouxe, né? Muito sofrimento, mas e tem uma crise econômica mundial, mas, cara, quem souber aproveitar esse momento, pode ser um momento de você dar virar a chave, né? Fazer seu negócio se tornar um negócio extremamente produtivo, com crescimento rápido e de nível global. Marlon. Perfeito. Eu sempre vi o marketing de rede, né, como um negócio acessível. A ideia de acessibilidade, ela sempre existiu. A ideia de a pessoa ter um negócio virtual já existia desde a concepção, lá nos anos 50, 60, e, quer dizer, dos anos 30, 40, né, porque começou lá com a Nutrilite, né? Então, essa ideia de acesso aos negócios de uma maneira virtual, sem que você precisasse alugar, imóvel e contratar funcionário, pagar a conta de luz, água, etc. Isso tudo já estava incluso, né? Não precisava disso. E eu vejo hoje ainda, né, empresários que são resistentes ainda à digitalização, acabando vendo pessoas que nem você contando histórias de que está tendo resultado pela internet, mas eu vejo que eles ainda estão presos a esse modo de sai da casa de um, vai para outro, né, e pega ônibus e, sabe, ainda está um pouco preso a esse sistema. Você acha que depois, né, do pós-pandemia aí, esse sistema ele tende a ficar cada vez mais raro ou a gente vai usar os dois ao mesmo tempo? O presencial de ir na casa das pessoas, encontrar presencialmente em algum shopping, algum bar, e a questão digital, de você mostrar planos por videoconferência, sem deslocamento. No meu entendimento, vai ser os dois, tá? Agora vai ser muito mais forte o virtual. Como é um negócio de relacionamento, o contato entre as pessoas é importante. Só que eu acho que esse contato ele vai ser mais com o intuito de socialização, talvez uma conversa olho no olho, mas eu acho que depois da pandemia o principal vai ser o virtual, cara. Eu acho que em relação à orientação empresarial, eu acho que é muito mais proveitoso quando eu falo do número de você atrair pessoas para assistir o plano de negócios quando você faz algo virtual.
porque você imagina, vamos colocar da perspectiva do, 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 do prospecto, né? Você geralmente as orientações empresariais elas são à noite. Uhum. Pessoal que trabalha o dia inteiro, né? Trabalha de 8 às 18 horas e ainda sair para ir assistir uma palestra. Cara, às vezes, imagina o cara que não tem a visão que a gente tem do negócio, cara, ele vai dizer, pô, estou com preguiça, estou cansado, tenho... Não vou nem falar novela, porque hoje eu acho que ninguém assiste mais. Mas, tem minha série lá do Netflix que eu quero assistir, tem o jogo de futebol, então vai fazer a encontrar motivos para não ir. Isso não apenas com o prospecto, mas também com o novo empresário. Então, o virtual ele vem para facilitar isso, né? Eu acho que a orientação empresarial pode até ser que volte a presencial, mas eu acho complicado, porque está se tornando, como falei, está se tornando muito mais fácil você atrair pessoas para assistir uma palestra virtual do que uma presencial. A gente tem que... eu li um livro agora, Marlon, acabei de ler, que eu inclusive recomendo que leia, que chama As Cartas de Bezos. Não sei se você já leu, Não. mas é um livro, putz, excelente, cara. E o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele tem 14 princípios que ele utiliza na Amazon. E a Amazon hoje é a maior empresa do mundo, né? Hoje é o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos. Uhum. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: um dos princípios é obsessão pelo cliente. A obsessão que ele fala é procurar facilitar ao máximo a vida do cliente. Então, por exemplo, existem regras que toda empresa tem, por exemplo, a entrega de produto e existem determinadas regras. O que ele faz? Ele autoriza que seus funcionários quebrem pequenas regras em benefício do cliente, tá? Para não ser aquela coisa amarrada, né? E isso a gente percebe que quando você faz isso dentro do nosso negócio da Emory, em que a gente fala com, por exemplo, com um prospecto que ele diz: Germano, eu não posso tal dia, na quarta-feira, eu não posso ir na orientação empresarial. E você chega, pô, qual que é o melhor horário para você? Dá duas opções para ele. Mas só tal dia eu estou em casa, entre às 16 e às 17 horas. Perfeito. Então, eu vou mandar um link para você e a gente conversa pelo Zoom, ou conversa pelo Google Meetings, ou de repente a gente conversa pelo WhatsApp, por videoconferência. Preciso de uma opinião como a sua dentro desse projeto. Então, o virtual ele tende a facilitar o nosso desenvolvimento. Mas o presencial, cara, ele não vai deixar de existir. A gente sempre vai ter que ter o contato humano, sempre vai ter que ter o abraço. Por exemplo, seminário, cara, você comparar um seminário virtual com um seminário presencial, é completamente diferente, cara, é outra emoção. No seminário ou na convenção, você fica imerso dentro do ambiente com luzes, com som alto, com pessoas com o mesmo propósito. É um ambiente diferente, né? Na nossa casa, quando a gente está num evento como seminário ou convenção, você fica sujeito a distrações. Né? É o cachorro que lata, é o vizinho que briga, né? E termina te distraindo. Aqui não.
Lá não, lá no seminário, na convenção, você está imerso no ambiente na convenção durante 2 dias. Cara, não tem comparação, isso não tem como substituir. Não tem. E o trabalho do dia a dia, eu acho que vai ser mesclado. Uma parte virtual, principalmente virtual, e uma outra parte, em menor proporção, talvez, vai ser o presencial. E Tá? Não sei se eu consegui te responder, Marlon. respondeu perfeitamente, até abriu o leque de opções e realmente a pessoa ela vai ter que aprender a equilibrar e a dosar isso, né? Ah, e no cenário atual, né, você vê que muitos governos acreditam, né, que a solução para o desemprego está na geração de mais formados em cursos técnicos, né, em faculdades e coisas do tipo. Você acredita que esse é mesmo o melhor caminho, os governos ficarem formando mais e mais profissionais, e não só a nível profissionalizante, técnico, mas também a nível universitário? De forma alguma, cara. Acho que, na minha opinião, não é o caminho, cara. Você tá lançando mais profissionais, aquilo que eu falei no começo. Você está lançando mais profissionais para o mercado que está saturado. Então, como eu falei para você, né? Eu não vou discutir política, mas o último governo que teve, né? Que foram 13 anos, eles construíram 161 novas faculdades, cara, de medicina Uhum. em quase 200 anos, ou 200, quase 200 anos, foram 179. Em 10 anos foram 161. Então, você lança profissionais no mercado que está saturado, profissionais, às vezes faculdades sem estrutura, e eu falo isso, né, por conhecimento de causa, porque eu já fui professor universitário e não sou mais, mas eu já fui. E eu participei do início de uma faculdade de medicina no interior de Pernambuco, cara, sem estrutura nenhuma. É óbvio que os alunos que tinham lá eram excepcionais, eram muito bons, né? Muito bons. Hoje são médicos conceituados que estão em Pernambuco, mas saíram bons por causa deles e não pela estrutura que tinha a faculdade. Você entende? Então isso está ocorrendo com diversas outras. Então você virou um mercado, cara, um mercado paralelo. O mercado da educação, eu vejo muito aqui em Arapiraca existem os cursos técnicos de enfermagem, né? Uhum. Cara, o mercado técnico de enfermagem é um mercado muito saturado, cara. Não tem, mas todo ano você tem aqui só em Arapiraca deve ter uns 100 técnicos de enfermagem que são lançados no mercado para trabalhar onde? Então, na minha opinião, o que o governo deveria fazer era preparar as pessoas para o empreendedorismo. Que seja o marketing de rede, que seja o marketing digital, mas precisa preparar, ampliar a visão. Eu acho que o nosso sistema educacional ele é falho porque ele visa apenas que você se torne um profissional liberal ou empregado, ou seja, lançar a pessoa no mercado de trabalho saturado, como eu já falei, mas não prepara a pessoa para, de repente, empreender com algum projeto. Né? Eu vejo, né, por exemplo, nos Estados Unidos, a educação de lá, eles ensinam marcenaria para os alunos. Né? Então, ele já tem uma ideia de algo que, de repente, ele pode construir. Pô, vou fabricar cadeiras para vender. Sei lá, surgiu agora essa ideia. Uhum. Isso aí é uma forma de empreendedorismo. Né? Então, você fazer a pessoa
eu acho que uma coisa algo que o governo poderia fazer é incentivar o empreendedorismo, né? Diminuir a burocracia, né, para a abertura de novas empresas, pequenos empresários, benefícios também, e também aí a parte da educação, a educação financeira, a educação de final, princípios de liderança desde o colégio, né? Para que mude isso, porque, cara, a gente tem que observar que a tecnologia, eu falei no começo, que ela vem facilitar a vida de muita gente, né? De administração de tempo, ter um campo de atuação mais amplo, mas a gente também tem que observar que a tecnologia, ela substitui a mão de obra humana. Isso é fato. Isso vem ocorrendo gradativamente. Desde quando aquela cancela do shopping, quando a gente ia entrar no supermercado, em que era administrado lá por uma pessoa que levantava e baixava aquela cancela. Hum. E hoje, basta apertar o botãozinho que sai um ticketzinho para você pagar o estacionamento, né? Então, desde aquela época, as coisas vêm mudando. E, e a gente tem que estar atento a que você simplesmente fazer cursos técnicos ou faculdades, novas faculdades, isso não vai resolver o problema do desemprego. Não vai. Uhum. Eu acho que vai piorar. E interessante também frisar que você foi falando, eu fui começando a associar algumas coisas aqui, que tanto a nível profissionalizante, técnico, quanto a nível de universitário, você vê que o conhecimento que é dado nas escolas, né, pode ser até incluir a educação básica também nisso. São conhecimentos para formar pessoas, funcionários que tenham conhecimentos específicos da profissão, né? Então, são coisas que o conhecimento técnico, a saber como apertar ali um parafuso, saber como programar uma máquina, saber como consertar, eu vou falar consertar, mas não é isso não, consertar um dente, você tem todo esse conhecimento muito bem embasado, mas a falha acaba sendo no quê? As pessoas esquecem que o mundo é feito de pessoas, e o lidar com as pessoas é uma qualidade muito boa que a gente acaba adquirindo com o marketing de rede, com o empreendedorismo no geral. Ah, o que você acredita que falta na educação desses profissionais, que em vez de ficar enchendo linhas de currículo, ou seja, ficar fazendo mais cursos e mais cursos e mais faculdade, mais especialização e mais enchendo linhas de currículos, o que eles podem fazer para, em vez de ficar enchendo linhas de currículos, as pessoas passem a encher a conta bancária delas, com mais zerinhos à direita? Então, eu acho que isso que você falou questão de você se relacionar melhor com as pessoas, era um ponto que eu acho que é fundamental. Tem um livro que eu li, que é do John Maxwell, eu acho que foi no livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, Muito bom. em que ele falou que numa universidade ele fez uma pesquisa em que ele perguntava para os estudantes, ele não, né, o pesquisador. O pesquisador perguntava para os estudantes a importância da liderança e, e alguns falaram que não tem importância, outros que, né, isso não era importante para o que eles faziam. E observou depois como se comportaram nos últimos, sei lá, acho que 10 anos depois,
como que estava a vida desses profissionais. E aqueles que davam importância à liderança, eles tinham uma mudança absurda de padrão de vida. Então, eu acho que uma das coisas que precisa preparar o novo profissional, que eu acho que é necessário, uma das coisas é a liderança. Aprender, né, a esses princípios vai fazer toda a diferença na sua profissão. Princípios, educação financeira, isso, cara, isso é fundamental. Você saber o que é uma renda passiva e uma renda ativa, né? E isso vai ampliar muito o leque. E é óbvio, relacionamento pessoal. Cara, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que deveria ser estudado na faculdade, na escola. Cara, na escola, em vez do professor do ensino médio colocar para o aluno ler Dom Casmurro, que não é importante, cara, é uma obra maravilhosa. Mas, para tanto interpretação de texto, como ensinamentos para a sua vida, pô, por que não pegar um livro tipo esse? Se não quiser pegar um do Dale Carnegie, pega um que seja, tem o Jamil Albuquerque, que é um autor brasileiro, e ensinar esses princípios, cara, de relacionamento. Né? Então, por que não pegar, colocar o aluno, em vez de ler Dom Casmurro, Quincas Borba, você põe como fazer influenciar pessoas como objeto de estudo. Hoje, dentro do meu grupo, né, a gente vai começar a fazer o estudo do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro espetacular. É um livro, a primeira vez que eu li esse livro foi lá na década de 90, quando entrei na EMA, na década de 90. Esse livro foi um divisor de água na minha vida. Foram dois livros que eu acho que para mim foram excelentes, assim, que se viu em muita coisa dentro não só dentro da Emory, mas na medicina, como professor, como pai de família. Foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e A Mágica de Pensar Grande. Né? Dois livros que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa, independente do que faça ler. Então, por que não pegar esse tipo de literatura e colocar dentro das escolas, dentro das universidades, para que as pessoas leiam? As pessoas precisam aprender a lidar melhor com as pessoas. Precisam aprender a ter a visão da perspectiva daquela pessoa. Para que você consiga implantar a sua visão nela. Tá? Eu acho que é isso, Marlon. Eu acho que o que pode fazer a diferença para o nosso país, para o futuro das pessoas, independente da profissão que escolha, é você aplicar esses princípios: liderança financeira, educação financeira e relacionamento pessoais. Olha, que você citou aí livros maravilhosos e eu não sei se a vida faz essas coisas de, assim, para ensinar a gente de que o conhecimento mais importante é aquele que a gente aprende fora da escola. É uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente fica pensando sempre nisso, né? Por que a gente não aprendeu isso na escola? Por que não foi falado? Quantas brigas, quantos desentendimentos eu não teria me livrado se eu tivesse esse conhecimento que está nos livros, o quanto que eu já não teria crescido em minha carreira e tal. Então, eu acho que a vida tem dessas coisas, né? A gente nunca vai entender por que os peixes nadam e as aves voam, né? É assim porque tem que ser. Então, eu acho que a vida é assim, né? A gente acaba tendo que aprender na raça o quanto que é importante o hábito da leitura, o quanto que é importante esses conhecimentos que são falados vagamente nas escolas,
E, meu amigo, queria estar já te agradecendo por você ter respondido não só tão bem, quanto também complementado. Cada resposta que você deu hoje foi uma baita de uma entrevista. E para os ouvintes, tá? Muito bem lembrado. E para os ouvintes, se você está gostando aqui, se você gostou desse podcast, você, por favor, compartilhe, indique, porque esse áudio ele pode ajudar, pode fazer toda a diferença para alguém. O formato de podcast ele foi criado para isso, para a gente valorizar a nossa liderança aqui do Brasil, as pessoas que estão fazendo a diferença. Então, compartilhe, essa ideia realmente tende a crescer muito. Esse é apenas o quinto episódio, né? E a ideia é que tenham 3 dígitos, 4 dígitos. O plano é sempre esse, crescer mais e mais. Então, meu amigo, é, eu queria deixar aí para você fazer as suas considerações finais, deixar aquela mensagem final aos ouvintes aqui desse podcast. Bom, Marlon, primeiro gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre uma oportunidade poder compartilhar as nossas ideias, falar desse projeto da Emory. Como eu sempre comento, é sempre um prazer, cara, porque a gente observa que é um negócio que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Pode fazer, não, faz a diferença na vida das pessoas desde que você faça o que é o certo, faça o que é necessário, tome as ações corretas, tenha disponibilidade para aprender, para evoluir ainda mais. Tá? Para os ouvintes, seja você que já está no negócio, mas principalmente para você que não tomou a decisão ainda, o recado que eu dou é o seguinte: a gente está num mundo em que está passando por transformações. Não é a primeira vez que isso ocorre na história mundial. Desde quando o mundo ele estava na era agrícola, que aí descobriu-se o motor a vapor e se construiu as indústrias e que toda a estrutura que a gente conhece hoje deixou de ser rural e passou a ser em volta da indústria, né? Porque você tinha indústria e foi construído hospitais, escolas, comércio, clubes, tudo em volta da indústria, tudo para servir a indústria. E isso foi uma mudança, cara, quem não se adaptou naquela época a essas mudanças, terminou caindo no esquecimento. O mundo está passando por outra mudança, que essas mudanças começaram lá na década de 90. Gente, preste atenção. Tem empresas que eram bilionárias, como a Kodak, e que não se adaptou ou não quis, não teve a visão das câmeras digitais e ficou obsoleta até sumir do mercado. Há pouco mais de 10 anos, a Kodak existia ainda, gente. Hoje não existe mais. Então, essas mudanças elas estão acontecendo, principalmente depois dessa pandemia. E o que você vai fazer em relação a isso? A gente está passando por esse furacão de mudanças. Ou você se adapta a ele, meu amigo, ou você vai ser arrastado por esse furacão de mudança. Essa escolha é única, exclusivamente sua. Tá? Marlon, parabenizo você por essa iniciativa. Acho excelente esse projeto. Vou copiar. Gostei demais. E mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. Fico extremamente honrado. Que é isso, meu amigo. Eu que, assim, é um sentimento mútuo. Eu sempre gosto de frisar que esse projeto, o MICast, ele é nosso. Ele também não tem fronteiras, não tem coisa de linha. Eu acho que a gente pagou muito já
pelo passado errado de muitas pessoas que fizeram isso ser visto como algo errado, mas eu acho que, né, essa ideia do crossline e não do cruzamento de linhas mesmo, de troca de estratégias, isso tipo, é consequência dessa evolução. As pessoas estão muito mais conectadas. Talvez se não fosse por essa transformação digital, eu nem te conheceria, porque foi através de um treinamento digital que eu conheci você lá, né, na sala do Hélio. Então, cara, esse projeto é nosso. Todo mundo que quiser ajudar, contribuir, participar. A gente está primeiro fazendo a parte aqui com as lideranças, mas eu espero que um dia chegue à compreensão de que tem muitas pessoas ao nível de 12, 15 que estão fazendo a diferença. Tem os creators que também estão fazendo aí uma parte muito maneira no digital. E todo mundo vai ser sempre muito bem-vindo nisso aqui, porque isso aqui todo mundo faz sem cobrar nada, sabe? É tudo feito de coração, é tudo feito pela causa, cara, pela Amway, não só pela Amway, mas pelo marketing de rede, pelo bem desse mundo. Então, muito obrigado, amigo, por ter contribuído e com certeza vai ter muito mais episódios. Cara, tamo junto, só tenho isso a dizer. Um abração, meu amigo. Abraço, Marlon. Até a próxima. Vamos que vamos. Vamos embora. Tchau, Tchau. tchau.